olhamos Jairo ali olhando para sua filha, que alguém já tinha chegado e falado está morta, mas Jairo em seu pensamento estava: minha filha está dormindo, porque o Mestre Jesus falou para mim, não temas, crê somente. Ele estava crendo que o milagre iria acontecer. Aí Jesus olha para a menina, e quando Jesus olha para a menina, Jesus chama, dizendo: Talita cumi, aleluia. Nós vemos que ele vai dizer: menina, levanta-te. Aquela menina, quando ela levanta, ela senta na sua cama, e quando ela senta na cama, nós vemos que quando Jesus chegou na casa, grande era o alvoroço. Mas quando nós vemos, ninguém dava nada por Jesus, ninguém via nada que Jesus ali poderia fazer naquele momento. Quando Jesus chega, que muitos olham para ele, não dá nada, isso aí não vai acontecer nada, é um profeta qualquer, pode profetizar, pode orar, que o milagre não vai acontecer. Mas quando Jesus entra, que ele manda a menina levantar, que a menina se levanta, se senta na cama, ali ele pede para que dê alimento ou alimentasse aquela menina. Mas o que chama a atenção neste momento é que quando Jesus entrou na casa, que um milagre aconteceu. Aqueles que estavam chorando, aqueles que estavam em pranto, eles sentem a glória que foi manifestada dentro da casa. Porque a glória que foi manifestada dentro da casa, quem estava dentro da casa não suportou a glória de Deus, e quem estava do lado de fora da casa também não suportou a glória que foi manifestada lá dentro. Nós olhamos e vemos que quando a glória de Deus se manifestou dentro da casa, ela se manifesta lá fora. E quando a glória de Deus se manifesta, todos são cheios do poder de Deus, todos são cheios da glória de Deus. Para quem não tinha dado crédito a Jesus, começa a dar crédito a Jesus, porque eles olham o milagre que aconteceu. Quando Jesus entra e o milagre acontece, eles são cheios do lado de fora. Algo sobrenatural acontece do lado de dentro, e algo sobrenatural acontece do lado de fora. Até mesmo aqueles que não acreditaram foram cheios da glória de Deus. Aqueles que não davam nada por Jesus, eles foram cheios da glória de Deus naquele momento. Porque quando aconteceu ali, para eles estava morta aquela menina, mas para eles ver que o profeta que entrou na casa não era um profeta qualquer, mas sim era o Mestre Jesus que tinha entrado na casa de Jairo, e quando entrou o milagre aconteceu. E assim como Jesus disse, nem tudo está perdido na tua vida. Aleluia. Há momento que nós olhamos para certa situação, antes de tudo, aconteceu um milagre na casa de Jairo, mas antes de tudo, Jairo passou por um período que, enquanto ele viu a necessidade acontecer dentro da casa dele, ele começou ali em seu coração, bateu uma grande angústia, mas ele correu para a oração. E a oração de Jairo teve resposta. A oração de Jairo teve uma resposta, porque Deus falou com Jairo para ir ao encontro de Jesus. Se Jairo não tivesse levantado dali e tivesse ido ao encontro do Mestre Jesus, o milagre não teria acontecido na sua casa. E talvez Jesus está dizendo que nem tudo está perdido, mas Jesus está dizendo: se eu ficar sentado e não ir fazer o que Ele está mandando, o milagre não vai chegar na minha casa. Se eu ficar de braço cruzado e não fazer o que Jesus está mandando, o milagre não vai me alcançar. O milagre não vai chegar na minha vida. Porque enquanto eu ficar sentado esperando o milagre acontecer, enquanto eu ficar com braços cruzados e não for para a oração, não entrar para dentro do meu quarto e fechar a porta
e dobrar o meu joelho e falar com Ele, o meu milagre não vai chegar na minha casa. Enquanto eu não entrar para dentro do meu quarto e fechar a porta e botar a boca no pó e me humilhar na presença do Senhor, o meu milagre não vai chegar. O milagre de Deus não vai acontecer na minha vida. O milagre de Deus não vai acontecer na minha casa. O milagre de Deus não vai acontecer na vida da minha família. O milagre de Deus não vai acontecer na vida dos meus filhos. O milagre de Deus não vai acontecer na vida da minha esposa. O milagre de Deus não vai acontecer na vida do meu esposo. O milagre de Deus não vai acontecer no meio dos meus familiares. O milagre de Deus não vai entrar lá dentro do hospital. Não, enquanto eu ficar de braço cruzado, o milagre de Deus não vai acontecer na minha vida. Enquanto eu ficar sentado esperando Deus agir, o Senhor agir, ou Ele enviar um dos seus profetas, ou Ele enviar um dos teus filhos para falar comigo, o milagre de Deus não vai acontecer na minha vida. É necessário, queridos, que eu me coloque de pé. Primeiro eu me coloco de pé e me direciono ao meu quarto. Mas para quem se colocar de pé? Porque se você ficar sentado de braço cruzado esperando o milagre acontecer, ou Deus enviar alguém para falar com você, primeiro você está sentado. Então o Senhor esta noite te diz: se coloca de pé, e quando você se colocar sobre os teus pés, você começa a marchar. Mas marchar para onde, pregador? Começa a marchar para dentro do teu quarto. E quando você chegar dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a porta do teu quarto. Mas ainda quando você fechar a porta do teu quarto,